Bom, boa noite a todas e a todos. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo de processo penal. Hoje aqui tenho a missão difícil de tentar abordar da maneira mais ampla possível o tema da decisão judicial, coisa julgada e nulidades no processo penal brasileiro. Pela abrangência da temática, eu vou tentar pensar os principais aspectos desses temas, mais ou menos na mesma premissa que a gente estabeleceu no encontro anterior, e eu peço já, desde logo, para todos que façam os estudos complementares, porque, evidentemente, com o tempo que a gente não vai conseguir abordar tudo o que seria necessário para esgotar o tema. Então, acho que a premissa de trabalho aqui hoje é abordar cada um desses três relevantes temas do processo penal com aquela visão crítica que é peculiar à Defensoria Pública, lembrando que se trata de um curso preparatório para defensores públicos. Então essa vai ser a premissa de trabalho e vamos tentar abordar os temas com essa perspectiva. Eu fui para o último técnico aqui, gente, desculpa. Vamos lá. Vamos começar então a aula agora de hoje, a exposição de hoje, melhor dizendo, abordando a questão da decisão judicial. Foi o primeiro dos temas que me foram passados para explicar para vocês um pouquinho. Eu acho que para a gente falar de decisão judicial no contexto atual, eu acho interessante a gente, embora a proposta desse cursinho seja uma abordagem mais dogmática, acho que para a gente entender exatamente o modelo, o momento que nós estamos vivendo, eu acho importantíssimo a gente fazer essa análise um pouco mais abrangente nesse aspecto específico para compreender algumas decisões que são tomadas pelos juízes no dia a dia, que às vezes saem até divulgação na mídia e que fica difícil compreender se a gente não fizer essa análise um pouco maior do momento justo-filosófico pelo qual nós passamos, não só no Brasil, mas no contexto geral, na ciência jurídica em geral. Para isso, então, precisava fazer uma reconstrução histórica, bem breve, bem simples, só para a gente contextualizar, então, exatamente esse momento que a gente está vivendo atualmente. Aí eu trago para vocês uma abordagem singela, uma lembrança de que no começo do século XX, até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, predominou na ciência jurídica como um todo um movimento que ficou conhecido como o positivismo, que tinha dentre os seus expoentes o Hans Kelsen. E a ideia do positivismo, a ideia que está contida dentro da teoria pura do direito de Kelsen, era separar a ciência jurídica das outras ciências, da ética, por exemplo, da moral, da política também, e fazer uma análise e um estudo do direito que se pautava estritamente pelo estudo da norma jurídica, da estrutura hierárquica das normas, da relação das normas em si, dentro de uma lógica estritamente formal e desprovida de qualquer tipo de conteúdo valorativo. Vamos lembrar que o Kelsen ele não ignorava a existência desses outros ramos importantes, muito menos da política ou da ética, mas ele se propôs apenas a separar isso do mundo do direito para tentar fazer uma construção que abarcasse exclusivamente o estudo da norma jurídica. Essa foi a proposta de trabalho dele. E a ideia era que esse movimento positivista ele nasce como uma crença exagerada na racionalidade da lei, na racionalidade do legislador. Então esse era o escopo de trabalho dele. Esse movimento, como eu falei, foi no início do século XX, até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, e a ideia era mais ou menos essa. Como eu falei, então, a questão da justiça ela escapava então dessa preocupação do Kelsen. Ele falava, não, a gente não vai se preocupar com esse conceito etéreo de justiça, porque a humanidade até hoje não conseguiu chegar ao sentido concreto de justiça, então vamos nos concentrar apenas no estudo da fenomenologia das normas em si, do processo de produção das normas, e isso é suficiente para a gente. O que aconteceu? Esse movimento positivista que predominou no início do século XX, ele acaba sofrendo forte crítica após a Segunda Guerra Mundial, com a descoberta do Holocausto,
dos horrores que foram praticados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, e a consciência crítica dos juristas é de que teria sido um grande equívoco a gente separar o problema da justiça do mundo do direito, como se fossem duas realidades absolutamente distintas e que não se conectavam em absoluto, que era a proposta de trabalho inicial de Kelsen. Então há uma volta assim, de discussão de valores orientadores para os responsáveis pela produção das normas jurídicas e a internalização desses valores mesmos como regras, como normas, inseridas no próprio ordenamento. Então é essa reação ao positivismo jurídico, aqui explicando, como eu falei, em linhas bem gerais, tá? Porque afinal de contas aqui nós vamos falar em processo penal e não em filosofia, mas é só para contextualizar. Essa reação ao positivismo é o que a gente pode chamar de grosso modo, de modo geral, um pós-positivismo, que tem mais ou menos essas características essenciais, tá? Fazendo um recorte bem genérico, porque existem movimentos dentro do próprio pós-positivismo que se diferenciam, mas de uma maneira geral a gente poderia falar que esse pós-positivismo que nós vivenciamos hoje, ele é marcado então pela abertura valorativa do sistema jurídico, como eu coloquei para vocês, por uma internalização de princípios dentro da estrutura normativa, coisa que o Kelsen, dentro do positivismo puro do Kelsen não existia para ele apenas as regras e é isso que importava, então há essa abertura principiológica importante. E é claro, a partir do momento em que se há uma abertura do sistema para princípios que trazem em si uma menor densidade de conteúdo explicitador de regras, os princípios eles trazem uma densidade normativa importante, carregada de valor, mas mais aberto e genérico em relação ao conteúdo, isso traz por consequência o quê? Um protagonismo do judiciário, porque o juiz então ele deixa de ser apenas a boca da lei ou apenas um mero operador que tem que identificar para aquele caso concreto qual que é a norma que está valendo no sistema, e ele passa também a trabalhar no momento em que ele vai aplicar a norma, na construção de sentido da norma, principalmente quando há uma questão que suscita a aplicação de um determinado princípio. Então o juiz e o judiciário como um todo eles são chamados, né, a ter uma postura mais construtiva do que no modelo positivista puro, porque eles têm que lidar com interpretação de princípios também, que, como eu falei, eles têm um conteúdo naturalmente mais aberto. Tá? Então, nesse contexto, de novo, grosso modo, que nós nos inserimos hoje, com essas características fundamentais do pós-positivismo. E é por isso que a gente ouve tanto se falar, então, em ativismo judicial, em um protagonismo do judiciário na formulação de políticas públicas, porque cada vez mais o juiz é chamado a decidir casos, muitas vezes, muitos deles difíceis, hard cases, que demandam a aplicação de princípios que às vezes colidem entre si, e o juiz ele tem que então fazer esse trabalho de construção do sentido do princípio e, na hipótese de colisão de princípios, decidir qual deles vai prevalecer pela técnica de ponderação. E isso tudo por quê? Porque há um sistema mais aberto. A Constituição de 88 está aí para mostrar exatamente o que eu estou explicando para vocês. Ela é um texto carregado de princípios e que tem que ser aplicados porque se reconhece a força normativa desses princípios dentro dessa concepção pós-positivista. Então, assim, bem em linhas gerais, né, é esse o cenário que nós temos hoje. E eu, de novo, apertei o botão errado, gente, desculpa. Então, é o que eu falei, esse ativismo judicial, algumas marcas desse ativismo judicial para a gente entender em ramos fora do processo penal. Um exemplo muito claro é a intervenção nas políticas públicas para a garantia do mínimo existencial, aonde a gente vê isso, medicamentos. Então é muito comum, a própria Defensoria Pública tem uma atuação muito forte, tanto na esfera administrativa como judicial, em postular medicamentos para garantir a saúde das pessoas, dos hipossuficientes no nosso caso. E até então os juízes eles tinham uma concepção antes do pós-positivismo mais conservadora, de não dar força normativa para princípios, como da dignidade da pessoa humana, por exemplo,
como da universalidade da saúde, e eles não costumavam decidir nessa questão, intervindo na formulação de uma política pública de assistência e de saúde. Eles simplesmente falavam, não, é uma questão orçamentária, eu não posso intervir, porque aí isso já não é da esfera do executivo, eu não posso intrometer, porque tem independência dos poderes, e hoje em dia, essa abertura principiológica dá mecanismo jurídico para o juiz, sim, intervir, porque de fato há independência e separação de poderes, mas do outro lado existem esses outros princípios, dignidade da pessoa humana, por exemplo, que dão substrato jurídico para o juiz tomar uma decisão mais ativista mesmo, né, de substituir o Estado na formulação de uma política pública para garantir o mínimo existencial. No processo penal, no entanto, aí existe a contrapartida. Esse ativismo judicial ele também surge no processo penal, a gente tem que enxergar isso como uma realidade, como uma consequência também desse momento jurídico pelo qual a gente passa. Mas é interessante que ele acaba sendo observado, a prática tem mostrado que infelizmente esse ativismo muitas vezes ele é usado para fazer uma restrição indevida de direitos individuais clássicos, em prol de valores como segurança pública ou de outros direitos fundamentais. Exemplo que a gente acabou de ver, e isso faz poucas semanas, né, foi o indeferimento da liminar nas duas ações declaratórias de constitucionalidade, nos 43 e 44, pelo plenário do STF. Lembrar que eram essas ações de declaratório de constitucionalidade, elas pediam para que seja declarada a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que vincula a expedição do mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação, em homenagem à garantia da presunção de inocência, e proscreve, em outras palavras, a execução antecipada da pena privativa de liberdade. Apesar antes mesmo da decisão do STF naquele habeas corpus, ainda alguns tribunais, inclusive o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tinham aquele costume de, uma vez confirmada a condenação em segundo grau, ou quando o réu era condenado em segundo grau, expedir automaticamente o mandado de prisão, sob aquela argumentação de que os recursos extraordinários em sentido amplo não teriam o efeito suspensivo, e admitindo então a execução antecipada da pena. E aí os advogados, os defensores sempre reclamavam, falavam que isso violava a presunção de inocência e violava até o próprio artigo 283, que foi inserido nas reformas parciais do Código de Processo Penal com a Lei 12.403 de 2011. E para garantir então a aplicação e a eficácia dessa norma inserida no Código de Processo Penal, foi então ajuizada essas ações de declaratório de constitucionalidade. E surpreendentemente, o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que não era o caso de se deferir a liminar nessas duas ações declaratórias, confirmando aquele entendimento no habeas corpus de que a execução antecipada da pena não seria contrária à presunção de inocência. E aí é engraçado, porque na fundamentação das decisões dos ministros, isso fica muito claro que, apesar do texto constitucional expresso, falando que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença, eles relativizam o texto normativo claro com base em outros princípios, como segurança pública, garantir a efetividade da aplicação da lei penal, dar uma resposta ao que a sociedade quer. Às vezes esses princípios nem estão efetivamente inseridos no sistema jurídico, mas eles fundamentam essa decisão numa relativização da garantia da presunção de inocência em nome de outros interesses. E isso é uma clara marca do quê? Do ativismo do judiciário, o ativismo judicial, né? E é muito comum, como eu falei, os juízes eles se colocam nesse papel de garantidor de segurança pública e atropelam diversos direitos e garantias fundamentais em nome disso, dessa proteção coletiva da sociedade. E aí eu destaquei alguns excertos de algumas fundamentações de ministros para ilustrar bem isso que eu estou falando. Por exemplo, presunção de inocência ela é ponderada. Você já vê que o ministro, então, Barroso no caso, já coloca essa garantia como algo passível de ponderação e de equilíbrio com outros princípios, dependendo do caso concreto. E aí ele cita como exemplo efetividade do sistema penal,
integridade das pessoas para que não sejam agredidas, o patrimônio para que não sejam roubados, ou seja, ele acha que há uma possibilidade sim de calibração dessa garantia constitucional em nome de outros princípios que nem estão expressos nem implícitos no sistema jurídico, mas enfim, em nome de outros princípios. E aí então ele justifica a relativização da presunção de inocência com base nesse argumento. O Zavascki vai na mesma linha, né? Ele fala de novo em expectativas mínimas de justiça, garantias que tem que proporcionar a defesa, mas tem que também se coadunar com esse sentido público de justiça, processo penal minimamente capaz de garantir a participação social. Então, a participação social como um valor que poderia autorizar a relativização da presunção de inocência. E aqui trago para finalizar a fundamentação do ministro Fux, que ele fala do direito fundamental da sociedade em contraposição ao direito individual fundamental do acusado. E fala que, na verdade, a lógica deveria ser ao contrário. Em casos excepcionais, eu não prendo, mas como regra eu vou prender, que é uma subversão da garantia da liberdade, que é regra e não como exceção no sistema jurídico brasileiro. Então, tudo isso para quê? Para a gente concluir a minha abordagem inicial, e aqui com um viés crítico, que é, como eu falei, a proposta inicial da aula, nesse sentido, que a abertura excessiva do sistema ela pode sim ser interessante em algumas áreas, mas infelizmente na realidade que a gente observa no direito penal, no processual penal, essa abertura do sistema ela tem sido usada para fundamentar restrições individuais, restrições a direitos individuais clássicos, para ampliar a possibilidade e a perspectiva de punição do aparato repressor. Os juristas, alguns juristas, como o Canutilho, que é um constitucionalista português famosíssimo, já tem analisado esse fenômeno, e aí não só no processo penal, mas no sistema jurídico como um todo, e ele deu esse nome interessante, que ele fala de panfundamentação objetivista ou hipertrofia jusfundamentalista, que significa o quê? Mais ou menos o que eu estava tentando expor para vocês com esse exemplo da presunção de inocência. Todas as normas, de repente, elas ganham foros de direitos fundamentais e eu consigo, na verdade, justificar qualquer tipo de decisão fazendo uma alusão a um princípio. E isso é muito perigoso, porque a gente acaba descambando para um sistema jurídico que vira absolutamente decisionista, ou seja, o juiz pode adotar qualquer decisão no caso concreto que é submetido a julgamento, independentemente das normas que estão lá previstas, que foram aprovadas pelo legislador, basta ele fundamentar a decisão e fazer alguma referência a qualquer direito fundamental. Então, é engraçado, porque é um movimento natural, né? A gente sai de um positivismo exagerado para um pós-positivismo, mas que também, se for excessivamente aberto e não houver nenhum tipo de cuidado com esse tipo de argumentação, pode levar a decisões que são extremamente contrárias ao sistema jurídico que está colocado. E a gente acaba então descambando para um decisionismo que também não se justifica, porque aí ficaríamos à mercê do entendimento de cada julgador e não de um sistema de normas aprovadas pelo Poder Legislativo, que é a raiz da democracia. Outra crítica que a gente faz é isso, enfraquecimento absoluto do texto normativo hoje, quer dizer, o texto da lei que já teve um valor supremo e era inquestionável, hoje em dia a gente descamba para uma desconsideração completa do texto. De novo, cito o exemplo da presunção de inocência, quando foi analisada pelo STF, que simplesmente riscaram, com todo o respeito, né, os ministros, o que está escrito na Constituição, e que é uma norma fundamental, inclusive sequer passível de revogação pelo Constituinte derivado, porque é uma cláusula pétrea. Quer dizer, se houvesse uma PEC para tentar mudar o conteúdo do âmbito de proteção da garantia, já seria de discutível constitucionalidade, porque há uma indevida restrição dessa garantia, e muito menos 11 ministros, ou melhor, 6 ministros, se não me engano, né, que é a maioria, mudar completamente o texto da norma para justificar uma decisão com base na expectativa social e no sentimento social de justiça, enfim. A gente consegue entender essa decisão
dentro desse contexto de pós-positivismo exagerado, ou na nomenclatura do Canottiga, panfundamentação objetivista ou hipertrofia justfundamentalista, que é isso, a gente tem qualquer tipo de decisão desde que haja uma mínima fundamentação, e de fato isso se mostra um pouco perigoso. E aí é o que a gente falou, né? Porque para o processo penal, o que isso significa? Se a gente lembrar que no processo penal, todas as normas que prescrevem formas, que prescrevem o rito de julgamento, todas elas impõem um limite à atividade do Estado para proteger o direito individual do cidadão. Se a gente lembrar desse escopo do processo penal, fica fácil perceber que a relativização, que o desmonte desse sistema, ele serve, na verdade, para fragilizar o direito de defesa e para ampliar em demasia a perspectiva de exercício concreto do poder punitivo. Mas eu acho que esse contexto que eu trago para vocês, e eu peço desculpa de novo por talvez avançar um pouquinho em filosofia jurídica, mas eu acho importante porque ele ajuda a entender esse momento que a gente vive e por que nós às vezes nos deparamos com decisões judiciais que ficaria difícil compreender dentro de uma lógica eminentemente positivista. Então, eu acho que é importante situar, inclusive para criticar, né, esse excesso na verdade, esse descambo para o decisionismo, porque é isso, a ideia que eu acho que é importante a gente ter é que nem o positivismo exagerado, nem esse pós-positivismo são modelos ideais. O que a gente poderia buscar, na verdade, e eu vou apresentar aqui no próximo slide, é um meio termo entre as duas coisas, para o juiz não ficar amarrado à boca da lei, não ter espaço nenhum de atuação, que é muito ruim, porque não existe mais esse mito da completude do sistema jurídico, que às vezes vinha no positivismo, ele realmente é apenas um mito, mas também para a gente não admitir o juiz decidir do jeito que ele quiser, porque é algo muito complicado, e também pelo fato dos juízes não serem eleitos pelo povo. Então há também um déficit de legitimidade social num modelo em que o juiz decide da forma como ele quiser, sem respeito nenhum à lei. Solução de alguns autores para tentar se chegar no modelo ideal em que haja compatibilização de uma abertura maior do sistema aos princípios, mas sem descambar para esse decisionismo que eu falei. Seria um sistema de objetividade moderada. Ou seja, não é só o discurso judicial que dá validade à decisão, mas ela precisa ser legitimada pelo ajuste do conteúdo a uma situação hipotética ideal. Tentando traduzir isso em termos práticos. Na presunção de inocência, por exemplo, a decisão dos ministros do STF, na liminar. Vocês percebem que eles justificaram a relativização da garantia da presunção de inocência para atender um anseio social de acabar com a impunidade. Eles afirmam, tem todo mundo, né, que defende essa posição, que tem muitos recursos e que você condicionar a execução da pena ao efetivo trânsito em julgado, que é o que a norma prescreve, levaria ao excesso de recurso e aí a concretização da impunidade, porque demoraria muito tempo entre a condenação e o início efetivo do cumprimento da pena privativa de liberdade. Mas você percebe que numa situação ideal, por exemplo, esse problema ele não existiria, porque o judiciário estaria preparado para julgar em tempo hábil esses recursos, em dar a resposta correta para aquele caso concreto, e percebido que há um abuso do direito de recorrer em casos pontuais, ele teria então mecanismos de corrigir esse abuso sem passar por cima de direitos individuais. Então, essa é, por exemplo, uma proposta, né, ainda em construção, porque nós ainda estamos vivendo esse momento de ajuste, né, de um modelo que está superado para um modelo novo. Então esses ajustes vão ter que ser criados pela jurisprudência, pelo próprio Tribunal Constitucional, para impor limite a essa arbitrariedade, discricionariedade do juiz no caso concreto, mas o modelo é esse. Então, a decisão judicial ela precisa ter seu conteúdo ajustado à situação hipotética ideal, que é aquela que é idealizada pelo legislador, pelo constituinte, no Estado democrático de direito. E aí, nesse caso concreto, fica muito fácil isso. Bom, então, se no modelo ideal o judiciário estaria
preparado para julgar esses recursos em tempo hábil, eu não preciso relativizar a presunção de inocência para dar uma resposta que a sociedade quer. Então, aqui não se sustentaria, então, portanto, essa decisão que eles adotaram no caso. Ela não se legitima porque ela não se coaduna com a situação hipotética ideal. A gente está relativizando uma garantia clássica para corrigir um problema que, na verdade, é mais de falta de estrutura do judiciário do que do conteúdo da garantia em si. Então, é um modelo que poderia ser pensado. Claro que tem críticas, porque como vamos definir essa situação hipotética ideal, também é algo muito aberto, mas enfim, já é uma proposta e um esforço de juristas para contornar esse problema que nós estamos vivendo exatamente agora de decisionismo, de legitimação da decisão por ela própria, desde que fundamentada. E aí tem um outro jurista, o Jacinto Nelson Coutinho, por exemplo, sugere a delimitação do judiciário a partir da constatação da adequação da norma ao texto legislativo. O que ele quer dizer, na verdade, é isso. A norma criada pelo intérprete, a norma construída pelo aplicador no caso concreto, ela não poderia sair da estrutura linguística da própria norma. Ou seja, eu não posso, ao interpretar uma norma que está positivada, criar um sentido que contraria o texto normativo. Então ele coloca o texto normativo como um ponto de partida para a interpretação, mas que tem que ser um ponto de partida, mas não pode ser completamente ignorado pelo aplicador, sob pena de novo, se concretizar o decisionismo. Então ele parte daquele texto e ele tem um espaço de atuação delimitado pelo texto. Ele tem que chegar a um resultado que não destrua completamente a construção linguística daquela norma. Tá? Então, aí nesse caso também, nessa hipótese, nesse modelo, jamais seria possível a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque ela foi uma interpretação que não tem amparo, que destrói, que anula o texto normativo que foi ditado pelo Constituinte. Então aí também não haveria essa possibilidade de interpretação. Ela seria limitada pelo texto da norma. Tá? Então esse era o cenário que eu achava importante pontuar para a gente entender. Isso a gente observa muito no dia a dia forense, quantidade de decisões que, ao interpretarem normas, acabam atribuindo sentidos muito distintos daquilo que está no texto e, às vezes, na maioria das vezes, atropelando direitos fundamentais. E aí o esforço nosso, dos advogados, dos defensores, aqueles que se pretendem colocar como pessoas que vão trabalhar para a aplicação efetiva do Estado Democrático de Direito, das garantias que estão lá positivadas, tem que ser mais ou menos essa. A gente tem que reconhecer sim a importância da superação do positivismo, mas dentro de limites para que a gente não fique à mercê de cada decisão judicial. E lembrar, que eu acho que é um ponto muito interessante na análise, é que essa interpretação principiológica, ela tem que seguir um vetor que está delineado pela própria Constituição. E o vetor que está delineado na própria Constituição é no sentido de priorizar a dignidade da pessoa humana, priorizar a construção de uma sociedade justa, livre e solidária. Então a interpretação principiológica ela tem que estar alinhada também com esse eixo, e não pode se distanciar dele. A gente não pode usar a abertura do sistema para cada vez mais promover desigualdades, respeito de direitos individuais. Isso é uma abertura principiológica que, na verdade, não se sustenta pelo sistema constitucional de 1988. Mas é o que acaba acontecendo. E para citar exemplos outros, além da decisão recente do STF, foi também aquilo que eu dei na aula quando eu falei de provas, da possibilidade de invasão de domicílio sem mandado, sem flagrante. De novo, uma relativização enorme da garantia
prevista no artigo 5º, inciso 11, em nome de efetividade de resposta do aparato persecutório, possibilidade de conduções coercitivas de investigados mesmo, que a gente tem observado aí em alguns casos, principalmente na Lava Jato também, que apesar de estar expresso no texto do CPP, todos os grandes juristas entendem como algo que não se coaduna com o sistema constitucional. Enfim, relativização de nulidades, que é o que a gente vai ver depois, quando a gente falar especificamente de nulidades, também é algo que muitas vezes se passa por cima do texto expresso da lei e relativiza para permitir que não haja uma anulação e uma inefetividade de justiça naquele caso concreto. Enfim, é isso. Esse é o contexto, mais ou menos, que nós observamos. E temos que ficar atentos para, sim, recepcionarmos esse modelo de pós-positivismo, mas com esses limites que têm que ser observados pelo juiz em cada caso concreto, para que a gente não fique sem proteção nenhuma e se perca a própria finalidade do processo penal. Passado esse contexto lá, aqui eu entro um pouco na parte mais dogmática mesmo, para a gente falar um pouquinho da coisas que cabe ao concurso, esse tema de classificação de atos jurisdicionais. Bom, os atos jurisdicionais ou atos do juiz, eles são classificados, segundo até aí a processualística mais de direito processual civil, como despacho de mero expediente. São atos ordenatórios ou ordinatórios, não tem conteúdo decisório, que no caso é um prejuízo para a acusação ou para a defesa. São aqueles despachos de movimentação do juiz para dar andamento ao processo, para impulsionar o processo até que esteja em termos para sentenciar. O que é importante a gente pontuar aqui sobre esses despachos de mero expediente é que se ele provocar, embora não tenha o conteúdo decisório, se ele provocar uma inversão tumultuária dos atos, ele pode ser impugnável por correição parcial. Tá? A correição parcial é um recurso que não está previsto no Código de Processo Penal, mas ele está previsto no Código Judiciário do Estado de São Paulo, eu acho que é o artigo 93 a 96. Eu, particularmente, nunca usei correição parcial, mas eu já vi promotores usando correição parcial em processos que eu atuei, e a argumentação era exatamente essa: atacar as decisões, ou despachos, melhor dizendo, porque tinha uma inversão tumultuária dos atos e da ordem legal do processo, tá? Aqui a definição do professor Camargo Aranha explica exatamente isso: correição parcial, recurso cabível contra despachos, que por erro, abuso ou inversão tumultuária em processo, sem recurso previsto na lei processual, e a previsão é essa que eu falei, Código Judiciário do Estado de São Paulo, se perguntarem. Segue o rito do agravo de instrumento, tá? Além dos despachos de mero expediente, nós temos no processo penal decisões interlocutórias, e nós costumamos observar isso na doutrina, que eles fazem divisão de decisões interlocutórias em simples e mistas. As decisões interlocutórias simples, elas têm conteúdo decisório pequeno, porque chegam a enfrentar questões no processo que têm que ser resolvidas pelo juiz, mas elas não encerram o processo e nem sequer tocam o mérito da imputação. Exemplo, decisão de recebimento da denúncia. Então ela tem um conteúdo decisório, porque o juiz, quando analisa a denúncia, tem que verificar se a imputação tem amparo nos elementos informativos do inquérito, mas é uma decisão que está longe de versar sobre o mérito da imputação, tampouco encerra o processo, né? Pelo contrário, ela abre a fase judicial da persecução criminal e por isso, pela estrutura dessas decisões interlocutórias simples, normalmente elas não são passíveis de impugnação via recursal, mas podem admitir o habeas corpus, no caso da defesa, ou mandado de segurança para acusação em hipóteses excepcionais. E as decisões mistas, aí sim, tem uma carga decisória maior, porque elas encerram o processo e põe fim à etapa do procedimento, tá? Não analisando de novo o mérito da imputação. Então, em regra, também não fazem coisa julgada material, a gente vai explicar o estilo da coisa julgada mais pra frente, e aí elas já podem ser atacadas pelo recurso sentido estrito. Aí, exemplos de decisões interlocutórias mistas. A decisão de rejeição da denúncia, né, quando
o juiz entende que a imputação não tem amparo nos elementos do inquérito, então é uma decisão terminativa, porque ela encerra o processo, se não for atacada por recurso, mas em regra ela não se analisa mérito de imputação. A pronúncia, que não é terminativa, mas permite o avanço do processo do júri para a segunda fase, decisão que acolhe a exceção de discordância coisa julgada, que também tem um caráter de decisão terminativa. Enfim, essas seriam as decisões interlocutórias mistas. E aí, por fim, nós temos as sentenças, né, que são os atos que analisam sim a imputação, as provas, a argumentação da defesa e decidem pelo acolhimento ou rejeição da pretensão acusatória. Tá? As sentenças, elas têm eficácia, têm natureza como condenatória, absolutória ou declaratória de extinção da punibilidade, e nas hipóteses do artigo 107 do Código Penal. E a sentença que concede perdão judicial também tem a mesma natureza, a declaratória extintiva da punibilidade. A sentença é o ato jurisdicional por excelência, o mais importante, porque, como a gente colocou, ela analisa realmente o mérito da imputação à luz do que foi debatido pelas partes e das provas e vai decidir se acolhe ou não a pretensão acusatória, de acordo com o caso concreto. Essas sentenças normalmente desafiam a apelação, as destinas à punibilidade, em regra, recurso em sentido estrito, e aqui vale lembrar o princípio da fundamentação, que vale tanto para as sentenças quanto para as decisões interlocutórias, sob pena de nulidade. Tá? Requisitos formais da sentença, né? Vamos falar mais da sentença porque é o ato judicial mais importante dos três que nós classificamos. O artigo 381 do Código de Processo Penal, ele traz os requisitos da sentença, seja ela condenatória, seja ela absolutória. Tá? Nomes das partes, ou indicação necessária para identificar, e exposição sucinta da acusação e da defesa. Esses dois primeiros incisos, eles integram o relatório da sentença, que também tem que trazer uma exposição breve da marcha processual até aquele momento. É basicamente isso. Então o juiz vai relatar quem promoveu a ação penal, quem é o réu, qual é a imputação, quais foram os atos praticados naquele processo e quais são as teses de defesa. Aí a gente avança para a motivação, que é a indicação dos motivos de fato e de direito que o juiz vai usar para fundamentar a decisão, os artigos de lei e a análise das provas. Tá? E no final, que é o dispositivo, data e assinatura do juiz, lembrando que hoje em dia, com a lei do processo eletrônico, a assinatura do juiz não precisa ser mais escrita, pode ser por assinatura digital, que isso não vai invalidar a sentença penal. Tá? Esses requisitos eles estão previstos no artigo 381, como eu falei, eles são necessários para que a sentença seja válida sob pena de nulidade. Aí eu trouxe os três elementos mais bem explicados, que eu já falei no artigo anterior. E o elemento da sentença que mais traz controvérsia é justamente a motivação, principalmente porque não é incomum a alegação de insuficiência de motivação por não esgotamento das teses defensivas. Esse é um dos problemas que nós mais encontramos no dia a dia forense, quanto a sentenças e acordos também, não só sentenças de primeiro grau, mas os próprios acordos do Tribunal de Justiça, não enfrentar as teses defensivas. A jurisprudência pátria, em relação a esse ponto específico, ela tem um entendimento bem complacente com a falta ou a insuficiência de motivação. É comum a gente observar decisões que convalidam a motivação que foi usada pelo magistrado, falando que a decisão ela pode ser concisa, ela não precisa abordar um a um, basta o juiz adotar um fundamento que seja suficiente para repelir todos os argumentos. E, enfim, vai meio naquela linha de novo da gente ter colocado aquela premissa inicial do momento que nós estamos vivendo e da argumentação do juiz no caso concreto prevalecendo sobre um requisito que está previsto em lei. Exemplos de superação da falta de motivação que eu coloquei aí é esse que é muito comum, de
os tribunais falarem, basta que o juiz tenha analisado suficientemente a argumentação, ele não precisa esgotar todos os argumentos, ele tem que apresentar um só que repute, que afaste todas as teses. E o que também é muito complicado é a chamada fundamentação per relationem. Os tribunais superiores admitem esse tipo de fundamentação. O que é a fundamentação per relationem? É quando o magistrado faz a alusão a outras peças do processo ou a outras decisões para justificar a decisão própria. Hoje em dia, para ser bem honesto, a fundamentação per relationem ela é admitida, mas desde que o juiz não faça referência a peças das partes. Tá? Então ele não pode, eu trago um exemplo aqui, de admissibilidade da fundamentação per relationem, mas pesquisando a jurisprudência a gente vai encontrar hipóteses em que o STJ anulou acórdão porque se reportava apenas ao parecer do procurador de justiça. Então eles têm admitido esse tipo de fundamentação, né, quando o acórdão incorpora elementos ou a própria decisão combatida e ratifica, o que parece que não atende ao exercício constitucional, mas enfim, mas eles têm repudiado quando esse mesmo mecanismo ele é usado não com referência a uma decisão anterior, mas sim com referência a uma manifestação de uma das partes do processo, tá? Vamos seguir aqui então. Apesar desse quadro que eu falei, do entendimento jurisprudencial sobre o dever de motivação, é importante a gente lembrar que com o advento do novo Código de Processo Civil, o legislador, aliás, percebendo que esse era o entendimento ordinário da jurisprudência, ele teve uma preocupação muito clara em colocar no CPC novo quais são os requisitos para que se atenda esse dever de motivação que está previsto também na Constituição Federal. Então ele fala bem claramente que não será fundamentada a decisão que se limitar à indicação do ato normativo sem explicar a relação com a causa ou com a questão decidida, o que é muito comum. Indefere o pedido por falta de amparo legal, ponto. Isso é óbvio que é uma decisão que não está devidamente motivada, porque não há apontamento do ato, qual amparo legal, qual lei ele está falando, o magistrado está falando, e muito menos a individualização daquele preceito normativo para o caso concreto. Outro exemplo é quando o juiz emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo da incidência no caso, ou indicam motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão, e é claro, se aquele fundamento pode ser usado em qualquer caso, ele não serve a justificar nenhum. Quando não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E aí eu até grifei, porque esse inciso aqui é um indicativo claro de que a jurisprudência, em tese, se for seguir a regra que está positivada, não vai mais poder admitir sentenças concisas e que são suficientes para motivar, para legitimar a decisão no caso concreto, se a defesa conseguir comprovar que eram vários argumentos, ele só afastou um e tinham outros que poderiam levar a uma conclusão distinta. Então, esse inciso deixa claro que o julgador, a partir de agora, ele vai ser sim obrigado a analisar um a um os argumentos e as teses apresentadas pela defesa sob pena de nulidade da decisão. E aí vai caber ao julgador, né, demonstrar ou então organizar a decisão judicial, caso ele não queira fazer uma análise individualizada, organizar quais argumentos ele entende, apresentados pela defesa, ele entende que estão repelidos por aquele capítulo específico da sentença. Mas uma decisão genérica que enfrenta um só e afirma que os outros estão prejudicados, isso em tese não é mais possível a partir do novo Código de Processo Civil. Outros dois exemplos, agora que nós estamos numa temática de maior força vinculativa de precedentes, também por conta do novo CPC, é a decisão que simplesmente invoca um enunciado de súmula e não identifica os fundamentos determinantes para justificar o porquê que aquela súmula é aplicada no caso concreto, ou numa linha inversa, que deixa de seguir a súmula sem justificar
sem fazer o distinguishing, que chama, né? Sem fazer a distinção, a explanação do porquê aquela súmula não se aplica no caso concreto. Então, isso aqui é muito comum, por exemplo, para dar um exemplo concreto, decisões que fundamentam um regime mais gravoso, olvidando de enunciados da súmula 718, 619 do STF e 440 do STJ, que falam que a decisão que impõe um regime mais gravoso não pode usar a gravidade abstrata e teria que ter uma justificação concreta. Resumindo o enunciado das 3 súmulas. Então, se o juiz virar e falar que o roubo que é um crime grave, que assola a comunidade ordeira, etc., sem fazer referência qualquer a essas súmulas, em tese essa decisão, essa sentença passa a ser atingida por um vício de fundamentação. Por quê? Porque o magistrado está deixando de seguir enunciados de 3 súmulas sem demonstrar o porquê que elas não seriam aplicáveis no caso concreto, sem fazer então esse distinguishing que a gente chama, e isso então seria motivo de nulidade também. Mas é engraçado, voltando àquele ponto inicial que nós abordamos na aula, percebam, aqui é um outro exemplo do que nós falamos. A jurisprudência, ela relativiza uma garantia fundamental do cidadão, da pessoa que é acusada, que é a motivação, e aqui há então um esforço legislativo de tentar colocar freios nessa jurisprudência para que não legitime decisões que são absolutamente desprovidas de fundamentação, que tem uma fundamentação deficiente, em homenagem à efetividade do processo penal. Então aqui é uma clara reação do legislador a essa postura, para que se consiga efetivamente um maior controle do que se pode entender como decisão judicial motivada ou não. E apesar de estar inserido no Código de Processo Civil, eu acho que esse dispositivo ele é plenamente aplicável para a realidade do processo penal, por conta até do próprio artigo 3º do CPP, que permite o uso da analogia. Então, como não tem um artigo dessa natureza no CPP, ele pode ser inteiramente aplicado à nossa realidade, tá bom? Continuando na sentença penal, vamos abordar um pouquinho mais de perto as espécies de sentença penal. Sentença penal condenatória, primeira, está prevista no artigo 387, a sentença penal condenatória, o artigo 387 traz os elementos que a sentença condenatória tem que ter. Então, os primeiros deles são, após a motivação, a individualização da pena, de acordo com o critério trifásico que está estabelecido no Código Penal. Ou seja, só para lembrar aqui bem rapidinho, o juiz na dosimetria, ele analisa as circunstâncias judiciais do artigo 59, as agravantes e as atenuantes na segunda fase, e as causas de aumento e de diminuição na terceira fase. Tá? Além da dosimetria, faltou colocar no slide também, na sequência o juiz estabelece o regime inicial de cumprimento da pena, que também é importante, e, se possível, analisa a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se tiverem presentes os requisitos do 44 do Código Penal, e também a possibilidade de concessão do sursi, tá? Que tem uma aplicação bem diminuta hoje em dia por causa da substituição, mas em alguns casos ainda é possível visualizar a incidência do Instituto, e aí, se cabível, o juiz então tem que analisar nessa parte final, após a dosimetria, regime e análise de substituição, tá? Então, isso tem que conter, e nunca vi uma sentença condenatória que não impôs preso, não existe, mas enfim, está lá, requisito da lei, caso esse absurdo aconteça, a sentença obviamente será nula. Efeitos da sentença penal condenatória. Tá lá. O juiz também, em tese, ele pode fixar um valor mínimo de indenização para a vítima, a gente vai tratar disso separadamente. Também impõe ou mantém a prisão ou outras medidas cautelares, agora também é uma exigência que está lá no CPP. E a mais interessante, a mais recente, que veio em 2012, ele tem que computar o tempo de prisão provisória para determinar o regime de cumprimento da pena. Eu destaquei esses três porque eu queria fazer comentários específicos sobre cada um, porque eu acho que é bastante importante
tanto para efeito de concurso como na realidade prática. Se alguém trabalhar com processo penal, se alguém trabalha com processo penal, enfim. Fixação de valor mínimo da indenização. Como eu falei, o 387, depois de ele colocar os elementos da sentença condenatória, ele tem essa redação que ele traz essa possibilidade para o juiz de fixar esse valor mínimo da indenização. O que é importante só a gente ter em perspectiva, e aí eu faço uma crítica a esse dispositivo, é que, apesar de ele estar realmente inserido no Código de Processo Penal, na minha opinião, eu dou aqui como minha opinião, eu acho que ele não legitima automaticamente o Ministério Público a sair pedindo valor mínimo de indenização na inicial. Eu acho que esse é um mecanismo, sim, que ele tem por objetivo permitir que a vítima tenha uma pronta reparação, sem ter que esperar necessariamente o deslinde daquele processo penal, daquele processo até o trânsito julgado, para aí ter que entrar com um pedido de liquidação na esfera civil. Então, em tese, a vítima já pega aquele título e ela poderia já iniciar a execução desse título judicial. Mas é como eu falei, eu acho que é um mecanismo que ele é dirigido aqui na essência para a vítima, tá? Então, se a vítima tem esse interesse, o que ela pode fazer? Pode ela, nas ações penais privadas, pedir sem problema nenhum, que vai ter legitimidade para isso, ou assistente de acusação. O Ministério Público pedir pela vítima, eu entendo que não há legitimidade do parquê, porque o Ministério Público, por desenho constitucional, ele tem que atuar em defesa de interesse individual indisponível ou relevância social, tá? Ele não pode atuar na defesa de um interesse individual que seja disponível. E a repercussão patrimonial de um... Se caso no caso de inconstitucionalidade progressiva, em comarca onde não tiver, por exemplo, a defensoria, ele pode atuar. Uhum. E aí, se for o caso, né? Como o professor que falou isso. Sim, não, perfeito. Inclusive, um argumento que eu uso para justificar, eu ia chegar lá, é justamente esse, que o Ministério Público ele não poderia promover a ação civil ex-delito nas comarcas que já tem defensoria pública. Por quê? Porque a ação civil ex-delito ela tem uma repercussão eminentemente patrimonial para a vítima e, portanto, ela está inserida dentro de um interesse individual que é disponível. Se o interesse é individual e disponível, não cabe ao Ministério Público atuar, salvo nas comarcas em que não tem defensoria, em que não teria ninguém para atuar, então, excepcionalmente, ele poderia agir para a pessoa não ficar sem assistência nenhuma. Mas por que ela é progressiva? Porque na medida em que as defensorias se estruturam, essa atuação ela cabe exclusivamente às defensorias públicas, para, no caso de vítimas pobres, fazer esse pedido e essa defesa, e não mais o MP. O MP tem que cuidar do quê? Dos interesses difusos, coletivos, e dos interesses individuais indisponíveis ou que tenham relevância social, não nessa hipótese aqui. Por isso que escapa, de fato, do âmbito de atribuição do Ministério Público. Para ser muito técnico aqui, eu acho que o artigo 68 ou 63, agora que tem essa disposição agora de cabeça, eu não lembro, ele já foi definido pelo STF como inconstitucionalidade progressiva na linha do que você trouxe. Esse aqui eu acho que a gente não precisaria nem usar esse instrumento, a gente bastaria fazer uma interpretação conforme desse inciso com a Constituição para excluir do âmbito de aplicação dessa norma os pedidos pelo próprio Ministério Público. Então, eu não acho que haja um problema no texto da norma em si, né? Eu acho que a norma ela só legitima, ela só afirma que o juiz fixa o valor mínimo da indenização. Então, qual que é a solução? A gente fazer uma interpretação conforme com as atribuições institucionais do Ministério Público, para que ele não se reconheça a legitimidade dele e sim apenas a vítima. Ou seja, o juiz fixa o valor desde que ele tenha havido o requerimento do próprio ofendido. Então é isso, acho que é só uma questão de ajustar a norma à realidade institucional do próprio Ministério Público e o juiz, quando houver esse tipo de pedido, deixar de acolher justamente por falta de legitimidade. Eu tive um caso recente em que eu pedi, a juíza fixou, eu pedi isso no tribunal e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo costuma
afastar. Não até com base nesse argumento, discutindo a legitimidade e a intervenção do Ministério Público nessas hipóteses, mas muito por causa disso também, que essa é uma posição mais consolidada na doutrina, que afirma que mesmo que haja um pedido na inicial, e ainda que se entenda que o Ministério Público pode pedir em nome da vítima, a questão da fixação do valor mínimo tem que ser objeto do contraditório. Então, o que significa? Durante a fase instrutória, a vítima tem que fornecer elementos concretos para a gente chegar nesse valor mínimo. Não pode ser um valor estimado pelo Ministério Público à luz do inquérito, jogado lá de qualquer jeito, e o juiz usar esse valor como parâmetro. Então tem que isso ser objeto sim de prova e ela tem que demonstrar exatamente o prejuízo que ela suportou para que a gente tenha esse valor mínimo, tá? Esse inclusive foi o argumento que o tribunal usou para afastar. Eu falei que apesar de estar na inicial, aquilo não foi alvo de debate, não tinha sido mesmo, nem o próprio promotor perguntou para ela qual era o valor do prejuízo. Eu falei, não é um absurdo, a gente não tem a mínima noção de quanto foi o prejuízo do ofendido, a gente não tem como estipular um valor mínimo aqui no caso concreto, e aí isso foi acolhido. Uma outra problemática que a gente tem que pensar também é que, como eu falei, é um interesse individual disponível isso, a repercussão e reparação de dano material ou moral. Pode ser que a vítima nem queira. Então, como que o Ministério Público, sem legitimidade e muitas vezes sem até o pedido da própria vítima, faz esse pedido por ela? Não faz muito sentido. Então, são linhas que a gente pode defender. A ilegitimidade total para o Ministério Público atuar aí, ou pelo menos que tenha um pedido da vítima. Sem pedido nenhum, fica mais óbvio ainda a impossibilidade de ele postular um interesse que é patrimonial dela em favor dela. E aí cabe à própria ofendida, esse é o caso, buscar as vias de reparação, as vias ordinárias, que ela entender cabíveis aí. Outro ponto é que esse inciso também não pode ser aplicado antes da vigência da Lei 11.719. Ele foi incluído naquelas reformas parciais de 2008 e também a gente, como é mais gravoso para o réu, obviamente, apesar de ser norma processual, tem um conteúdo material, então ela não pode retroagir, tá? Em linhas gerais é isso que a gente tem que traçar sobre o valor mínimo de indenização. E há, como eu falei, um consenso relativo da doutrina e da jurisprudência quanto à necessidade desse tema ser objeto de provas sob o crivo do contraditório, tá? Imposição ou manutenção da prisão ou outra medida cautelar. Também foi algo que foi introduzido em 2008 com as reformas parciais do CPP. E eu não sei se já tiveram aula de prisão ou não, mas bem simples, aqui a ideia não é muito complexa, é que o juiz ele tem que, quando ele profere a sentença condenatória, decidir pela manutenção ou imposição da prisão ou de outra medida cautelar, tá? Antes, há algum tempo na verdade, antes de 2008, mais ainda, antes mesmo da reforma de 2008, a jurisprudência ela já tinha afastado aquele entendimento inicial de que o recolhimento à prisão ele era um efeito automático da condenação e era a condição de admissibilidade do recurso de apelação. Isso foi caindo pela interpretação da jurisprudência e a reforma de 2008 consolidou esse entendimento jurisprudencial que separa a prisão cautelar da sentença condenatória, tá? De fato, são institutos distintos, a gente não pode confundir as duas coisas, porque o fato do juiz condenar alguém provisoriamente significa apenas que, analisando as provas, o juiz entendeu que a pretensão acusatória teria sido evidentemente demonstrada, que a hipótese então se confirmou pelas provas. Só, agora, aquela prisão, a condenação, como ela é provisória e impugnável por recurso, ela não autoriza imediatamente a execução da pena privativa de liberdade, né? Já falou bastante hoje aqui da presunção de inocência, da impossibilidade de execução antecipada da pena. Então, ainda que o juiz condene alguém numa sentença que pode ser impugnável por recurso, a prisão, se ela existir, ela vai ter um caráter apenas cautelar, e sendo cautelar, o juiz tem que fundamentar adequadamente a imposição dessa prisão, tá? É óbvio que, dentre os requisitos da prisão preventiva,
que a gente conhece, tem lá o fumus comissi delicti, né, que é a prova da materialidade e o indício de autoria. Se o juiz está condenando, esse é um requisito óbvio que não vai precisar demonstrar. Mas os outros requisitos do periculum libertatis, que é a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a aplicação da lei penal, o juiz, para ele justificar a prisão, ele tem que sim apontar no caso concreto a existência de um desses requisitos, sob pena de nulidade da decisão desse ponto e de invalidade da prisão processual. Tá? Então é isso que é bom ter em mente, isso está positivado no Código de Processo Penal e vale a pena destacar, por fim, que em 2011 a Lei das Medidas Cautelares revogou expressamente o artigo 393, que tratava recolhimento à prisão como um efeito imediato da condenação, mesmo que transitório. Então, tá, pelo menos em primeiro grau, a gente acha que ter segundo grau também, mas pelo menos em primeiro grau está absolutamente pacificado essa construção de que a prisão tem natureza cautelar e que o juiz tem que motivar. Tá? Acontece bastante de juízes não motivarem adequadamente a prisão processual e a gente conseguir reverter isso em sede de habeas corpus. Tá? Não é incomum não, mas a jurisprudência tem admitido como fundamentação que o juiz ele use a sentença e faça remissão aos requisitos da prisão que estavam presentes até aquele momento. Então, ultimamente, os últimos acordos que eu tenho visto, eles têm admitido esse não, né? Mas enfim, o importante é que tenha algum caráter de motivação e que ela venha embasada nos requisitos da prisão preventiva. Não pode mais só usar a própria condenação como justificativa para a prisão, tá? Em primeiro grau. Esse é o mais interessante e que há ainda controvérsia, pelo que eu estudei recentemente, quando eu estava na vara criminal também, isso não tinha sido consolidado, que é o cômputo do tempo de prisão provisória. Tá? Isso foi trazido pela Lei 12.736 em 2012, e o artigo fala exatamente isso. Tempo de prisão provisória no Brasil e no estrangeiro será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Então, o que a gente tem observado é que esse dispositivo ele trouxe uma outra fase de individualização do regime prisional. Como eu falei, sentença penal condenatória, o juiz faz a dosimetria, depois regime que ele vai aplicar. O regime fechado, semiaberto ou aberto, ele tem previsão no artigo 33 do Código Penal e, só para recordar com vocês bem rapidamente, regime fechado para réus reincidentes ou acima de 8, ou condenados a pena acima de 8 anos, semiaberto, primários de 4 a 8 e aberto para condenações até 4 anos primário. Também o juiz tem que levar em conta, além do quantum de pena, a análise das circunstâncias judiciais na primeira fase. Então, ainda que a pena fique até 4 anos ou entre 4 e 8, se a análise das circunstâncias judiciais for desfavorável, o juiz tem fundamento correto e concreto para impor um regime mais gravoso do que o que caberia em tese. Tá? E lembrar também nesse ponto as súmulas dos tribunais, que eu já mencionei, também a 269 do STJ, que admite a fixação de semiaberto para réu reincidente com pena até 4 anos. Que aí, de fato, haveria uma desproporcionalidade muito grande ele ir para o fechado só pelo fato da reincidência, então a súmula 269 mitiga esse entendimento e admite a fixação de semiaberto. Isso era o quadro que nós tínhamos até 2012. Porque em 2012, a leitura que a gente tem feito desse dispositivo é que, finalizada essa primeira fase do regime, o juiz deveria então levar em conta o tempo de prisão provisória do acusado para verificar se aquele regime vai se manter ou, eventualmente, para abrandar aquele regime inicial. A questão que suscita a controvérsia que eu falei para vocês é que há duas formas de você aplicar esse artigo nessa segunda fase de individualização do regime. A primeira delas é
nós vamos verificar o tempo de prisão provisória à luz do lapso da progressão do regime previsto na Lei de Execuções Penais, tá? Então, aqui a ideia é, se ele foi condenado a 5 anos e 4 meses, por exemplo, por roubo circunstanciado, tá? No regime semiaberto, porque ele é primário. Ficou preso por 10 meses e 6 dias, que dá exatamente 1/6 da progressão, o juiz já poderia direto, na segunda fase, fixar o aberto. Entenderam? Tá, então, o juiz, o que ele faz? Ele fixa o regime de acordo com a sistemática até então vigente e analisa se ele teria lapso de progressão. Tendo lapso de progressão, o juiz já faz isso direto. Por quê? Qual foi o escopo da norma, qual é o espírito da regra que foi trazida em 2012? A rigor, se o sistema processual efetivamente funcionasse, com a manutenção da prisão na sentença, se expede uma guia de recolhimento provisória para o acusado, e essa guia é encaminhada para várias execuções criminais, e aí a várias execuções criminais, se tivesse a agilidade que se esperava dela, ela poderia fazer essa progressão pela própria várias execuções criminais, porque apesar de ser uma execução provisória, o STF já assimilou o entendimento de que os benefícios da definitiva se aplicam na provisória para o acusado não ser penalizado. O problema é que, principalmente agora que estão instalando o processo digital aqui no Tribunal de São Paulo, a gente tem observado muito essa dificuldade, demora muito tempo entre a expedição da guia de recolhimento, a chegada da guia de recolhimento na vara de execuções criminais correspondente, que aqui a gente chama de vara de execuções criminais de São Paulo, e a análise dos benefícios. Então, qual era a situação concreta que a gente analisava? Às vezes o assistido tinha já direito há muito tempo a um regime melhor, e o regime não era concretizado simplesmente por essa demora, por essa burocracia excessiva entre a data da expedição da guia e a análise e a implementação dos benefícios de execução penal. Então, para evitar esse problema e para não penalizar o acusado de novo, pela inércia do aparato estatal, se trouxe essa regra aqui, tá? E se construiu essa interpretação. Há muitos autores e tribunal, juiz também, que entende que esse aqui não tem aplicado esse dispositivo, entendendo que a competência é só do juiz de execução criminal, ele não teria competência para fazer isso, é o argumento contrário, e que trata realmente esse dispositivo como uma norma de progressão, e ele fala, bom, quem faz progressão de regime é vara de execução, não sou eu, então eu não vou fazer, porque falta o requisito, inclusive, subjetivo para deferir ou não a progressão, tá? Mas o importante é destacar que essa primeira interpretação, nenhuma delas, na verdade, a gente trata desse artigo como uma progressão de regime genuína, não. O que acontece dentro dessa primeira leitura aqui, dessa primeira linha de raciocínio, que na verdade não é uma progressão, é uma atenuação do regime prisional, considerando o tempo de progressão aí previsto na LEP, é claro, fazendo analogia à LEP, porque a norma em si não traz qual é o tempo, o requisito temporal que vai ser observado. Então, a gente faz analogia na LEP para dar aplicabilidade para a norma, mas sem confundir a natureza dessa norma com a progressão típica da execução criminal. Não, é só uma forma de atenuação do regime que tem que levar em conta o tempo de prisão, e aí se constrói analogia com a lei de execução penal. Uma primeira leitura dessa regra. A outra forma de interpretar esse artigo o juiz faria um desconto do tempo de prisão na pena final e avaliaria a possibilidade de aplicação de um outro regime. Vou dar um exemplo para explicar bem como funciona essa sistemática. Assistido primário condenado por tráfico, pena de 5 anos, pena mínima. Vamos supor que teve algum fundamento concreto ali que o juiz entendeu que não caberia o privilégio. Enfim, 5 anos então. Só que esse assistido já está preso por 1 ano, já ficou preso provisoriamente por 1 ano. Então, em tese, o juiz poderia, como fixou pena mínima, a gente presume que as circunstâncias judiciais foram completamente favoráveis, apesar de não aplicação do redutor, mas isso daria possibilidade de ele fixar o semiaberto, segundo os critérios do artigo 33, né? Lembrando que
a imposição automática de regime fechado para crime hediondo já caiu há muito tempo no Supremo Tribunal Federal, tá? Então, mesmo sendo crime equiparado a hediondo, não há mais a imposição automática do regime fechado. Mas então, vou voltar ao exemplo: tráfico 5 anos, preso a 1 ano. Então, fixa o regime semiaberto de acordo com o artigo 33 do Código Penal, e aí o juiz então subtrairia desses 5 anos 1 ano. E aí, bom, de 5 caiu para 4, então 4 anos dentro dos parâmetros do 33 me permite fixar o regime aberto, e aí ele poderia, por exemplo, fixar o regime aberto, tá? Então, diferente dessa aqui, a primeira interpretação é como eu falei, ele vai olhar o tempo de prisão provisória dentro da condenação e analisar se aquele tempo de prisão provisória daria lapso para uma progressão. Se tiver cumprido esse lapso temporal de progressão, o juiz abranda o regime. Tá? Essa outra linha não. Você realmente decota do tempo de condenação provisória, o tempo que ele ficou preso cautelarmente, e aí se analisa se pode caber um regime mais brando ou não. Parece que essa última vertente interpretativa é a inclinação do Superior Tribunal de Justiça, mas a posição não está consolidada ainda, porque muitos habeas corpus, se a gente for fazer pesquisa de jurisprudência, vocês vão constatar que são impetrados na Corte Superior, alegando violação a esse artigo, eles deixam de enfrentar o mérito falando que seria supressão de instância porque o tribunal não se posicionou. Então são poucas decisões de mérito que tem a respeito disso, a maioria vão nessa linha do que eu falei, mas parece ser uma inclinação do STJ pelo menos por hora. Qual que é a crítica a esse posicionamento? Que, em tese, esse posicionamento lhe permite um esvaziamento muito grande do âmbito de aplicação dessa norma e foge ao espírito da própria norma, que foi como eu falei, era realmente permitir um abrandamento do regime pela demora no começo do cumprimento da pena privativa de liberdade, que, por conta da burocracia, do tempo que leva para processar, para autuar e processar a execução da pena provisória. Então, por que essa interpretação ela esvazia esse espírito da inovação legislativa? Porque se os demais critérios do artigo 33, que eu falei, análise de circunstância judicial, forem desfavoráveis ao réu, mesmo que eu faça esse desconto, o juiz, em tese, poderia continuar fixando o regime mais rigoroso. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, o juiz fixou 5 anos e 10 meses porque considerou alguma circunstância judicial em desfavor dele, quantidade de droga, por exemplo. E aí vamos supor que o réu tenha ficado preso, o assistido tenha ficado preso exatamente por 1 ano e 10 meses. Aí a gente fazendo o decote, poderia sair num regime mais rigoroso que fechado, por exemplo, por semiaberto. Mas isso só não é suficiente, porque já tem as circunstâncias judiciais favoráveis, independentemente do tempo de pena que foi aplicada para o acusado, justificaria a manutenção do regime fechado. Resumindo, essa interpretação aqui, ela torna inaplicável esse abrandamento do regime todas as vezes que o réu contar com circunstância desfavorável. Ou seja, ela esvazia bastante, como eu falei, o âmbito de aplicação da norma e foge do espírito da regra, que era possibilitar o abrandamento do regime já na vara de processo de conhecimento, para que ele não seja penalizado pela demora do início da execução dele. Tá bom? Mas, enfim, são as duas principais formas de interpretação e aplicação desse artigo, e tem tribunal, juiz que entende que simplesmente não aplica, entendendo isso aqui como uma progressão, e aí, sendo progressão, ele relega a competência para o juiz da execução criminal. Esse último argumento tem sido afastado pelo STJ, tem devolvido alguns processos para as cortes e para o juiz de primeiro grau, se o caso, para analisar o cabimento do abrandamento ou não. Então esse último tem sido afastado, que isso é progressão, não vou analisar. Não, o STJ fala que é dever do juiz, na fase de conhecimento, analisar, tá? Até porque nós estamos tratando aqui de sentença, lembra? Sentença penal condenatória. Quem profere a sentença condenatória é o juiz de conhecimento, portanto ele tem que aplicar isso aqui. Não pode ser um juiz de execução a aplicar, mas o mecanismo de aplicação em si, ele ainda não está classificado, tem essas duas vertentes interpretativas e vamos aguardar aí o que vai prevalecer.
Você vai perguntar o que vale a pena defender numa prova de defensoria pública. Eu respondo, depende. Depende do caso concreto, depende do que é melhor para o assistido. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, eu trouxe esse exemplo de propósito, é melhor entender esse mecanismo aqui como uma forma de análise do tempo de prisão provisória segundo a LEP mesmo, né? Então, a gente vai contar o tempo de condenação, o tempo de prisão, se deu o lapso já poderia progredir, a gente pede para abrandar o regime. Tá? Se isso for possível nessa situação igual aqui, ele já tem o lapso para progressão, ele poderia já progredir, a gente sustenta essa posição. Nesse caso aqui, por exemplo, do tráfico, vamos lembrar, crime hediondo, ele tem um lapso de progressão diferenciado, não é um sexto. Aqui, primário, seriam 2/5. Então, considerar o tempo de progressão previsto na lei de crimes hediondos, ele não teria, porque um ano só não dá, ele precisaria de 2. Então, nesse caso aqui, não vale a pena sustentar a primeira posição. Eu sustento a segunda, porque fazendo o desconto, cai de 5 para 4, e aí eu já tenho direito a um regime aberto, nessa hipótese aqui tratada, tá? Então, eu mesmo sustentei já as duas coisas, eu fazia essa análise de acordo com o melhor interesse do assistido. Normalmente, né, os casos em que são mais favoráveis estão na primeira hipótese, mas tráfico, que é o que eu tinha muito na minha vara, eu sempre trabalhava com essa segunda vertente que podia ser mais favorável e parece ser a inclinação do STJ, tá? Eu acho que esse é um dispositivo importante para comentar, porque ele é novidade e porque a forma de aplicação dele ainda não está perfeitamente delineada pela doutrina nem pela jurisprudência. Tem posição para todo lado, como eu falei, não vou nem aplicar, não aplico de um jeito, aplico de outro, enfim. Então isso ainda está em construção, tá? A dica aqui é essa, é entender essas duas formas e defender a aplicação de acordo com o melhor interesse do assistido nosso, tá? Deixa eu só ver aqui. Bom, gente, deu 9 horas, antes de entrar na sentença absolutória, vamos fazer um intervalo então e eu volto para tratar disso, tá bom?